O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Boa noite, Votorantim. Meu nome é Cláudio Vieira e esse é o programa Ponto de Vista. Um espaço aqui para nós batermos um papo com o pessoal aí. Olha que gravata bonita, Saldanha. Olha, a Laura caprichou na gravatinha. Eu, William, olha, chamando atenção, não só dá gravata ali, rapaz. Isso aí, um espaço reservado para trazermos o pessoal aqui para bater um papo, para falar um pouquinho, né? As pessoas que fizeram parte da política tentam estar, não necessariamente nessa ordem, e fica um pouco sem espaço e às vezes tem alguns tipos de comentário, algumas coisas, e a pessoa não consegue se defender. Não é o caso do meu convidado, mas é um espaço que eu abro para todo mundo para vir aqui papear um pouquinho com a gente e contar um pouquinho do que fez, do que anda fazendo, do que pretende fazer, enfim. Diego, quiser pôr o WhatsApp em cima aí que nós combinamos aí, não sei se dá, 9976766109, 9976766109, deixe aí para nós perguntas, sugestões, o que vocês quiserem. 3247-1010, pode ligar para nós, a Lorena já está lá, semana passada ela furou, mas hoje ela está lá com a gente, firme e forte. E pedir desculpa, não ficou pronto o cenário ainda, estou esperando o Hérito resolver comigo aí, não ficou pronto. A entrada do programa, nova abertura, já está pronta, vamos segurar um pouquinho, né, para ter um pouquinho mais de graça. O Irineu também teve uns probleminhas essa semana, ficou sozinho lá nas questões dele de trabalho, mas semana que vem ele já vai gravar, já está na pauta, já está na gravação da matéria, já está tudo certinho. Um abraço para o Irineu aí, um abraço para o Bolinho lá em Sorocaba, um abraço para todo mundo aí, um abraço para a Nicole lá em casa, que não veio hoje, deu cano em mim. Boa noite, William, tudo bem com você? Boa noite, Cláudio, boa noite aos ouvintes da TV Votorantim, que é uma satisfação muito grande a gente poder estar novamente podendo bater um papo, né, se assim podemos dizer, com a nossa população querida, a população do Votorantim, da qual eu tenho o maior orgulho de ter sido filho, né, sou filho dessa terra e poder ter trabalhado aqui como capitão, trabalhado como vereador, e ainda a gente está aí à disposição, se preciso for, para prestar serviço à nossa querida população, viu, Cássio? Oh, maravilha, maravilha. William, você foi policial militar, né? Foi policial militar aposentado, chegou até capitão. Você comandou aqui a área do batalhão de Votorantim, né? Para você que é da cidade, deve ter sido um grande orgulho, não é verdade? Sem dúvida, Cássio. Acho que todo comandante, quando ele tem a oportunidade de ele poder comandar a cidade em que ele em que ele nasceu, ser o comandante, é bastante interessante. É uma motivação maior, você se identifica com a população. Eu acho que o respeito seu com a população passa a ser maior do que uma pessoa que não é da cidade, porque você conhece, você sabe a origem, a história da cidade, as famílias que pertencem ao município de Votorantim, e você tem realmente um tratamento diferenciado. Evidentemente que Votorantim hoje já é uma cidade bastante grande, deixou de ser uma cidade pequena já há um bom tempo, já é uma cidade grande, com grandes problemas, com grandes dificuldades aí até de uma administração, seja ela pública, seja mesmo privada, mas foi uma grande honra eu ter sido comandante aqui. Eu acho que é o sonho de todos, né? Que é de uma cidade poder um dia comandar a sua própria cidade, e eu fui um felizardo porque eu pude comandar a minha cidade aqui com o maior orgulho do mundo. Na Polícia Militar você ingressou em que ano, William? Eu comecei a minha carreira no dia do meu aniversário, dia 2 de fevereiro de 1976. 76. Quando eu completei 24 anos, eu ingressei na carreira. Na Polícia Militar. Isso, no Barro Branco. No Barro Branco, né? Na Escola de Oficiais. Aí assumiu, e não veio direto para Votorantim, evidentemente, trabalhou em outros locais, né? Quando eu terminei a escola, que eu iniciei em 76 e concluí o curso em abril de 78. Você é declarado aspirante, você tem que prestar serviço numa unidade como estagiário, e eu tive esse estágio em São Paulo, no 16º Batalhão, na Zona Oeste, ali divisa com Osasco, onde eu fiquei por aproximadamente 3 anos. De lá eu acabei sendo transferido aqui para Sorocaba, onde eu prestei serviço
até a criação do batalhão aqui em Votorantim, quando eu fui convidado para vir trabalhar para cá. Então, um dos primeiros comandantes aqui foi você, então? Logo no início aí, quando começou o batalhão aí, eu fui um dos pioneiros aí, um dos formadores desse batalhão também. E sendo votorantinense é um orgulho tremendo, né? Muito, muito, muito satisfatório. É gostoso você poder dizer que você participou da história da formação de uma unidade num batalhão que hoje está aí materializado aí, prestando serviço público aí, que é a Polícia Militar e a nossa querida co-irmã aí, que eu tenho um respeito muito grande, também tem prestado um serviço muito, muito bom, apesar de toda a dificuldade que a gente sabe que tem, né? É que Votorantim naquela época lá que o senhor era comandante aí, o senhor lembra mais ou menos o tamanho da cidade em população? Eu acredito que naquela época lá, eu não vou lembrar exatamente, mas Votorantim não chegava a 80 mil habitantes na época, devia ter seus 65, 70 mil habitantes no máximo, se tivesse. Então hoje já dobrou praticamente, né? Praticamente hoje dobrou já a população, acho que já deve estar em torno aí de uns 140 mil habitantes hoje. Uns 120 mil habitantes. E a cidade cresce bastante, né, William? E também com com o crescimento com Sorocaba, que nós não temos divisa, essa conurbação entre nós, Votorantim e Sorocaba, evidentemente a criminalidade cresce bastante. A gente não pode esquecer que Votorantim hoje e Sorocaba praticamente é uma cidade só, né? Isso é verdade. Então fica difícil hoje você estar conurbada com uma cidade grande como Sorocaba, e Sorocaba, por sua vez, também está muito próxima de São Paulo. Quer dizer, então Votorantim e Sorocaba estão próximas da capital do estado. E todas as cidades que eu pude conhecer nesse Brasil aí, nos projetos que eu acabei tendo também o privilégio de poder trabalhar, a gente sente exatamente isso. Todas as cidades que são próximas a capitais são cidades problemáticas em termos de segurança pública e de toda a ordem, né? Mas principalmente segurança pública, porque a cidade grande acaba, de certa forma, expulsando as pessoas para o interior, e é onde eles acham que aqui tem um pouco mais de facilidade no ato criminoso, então ele acaba partindo para cidades menores. É o que deve ter acontecido na ocasião, quando eu assumi o comando aqui, que logo começou esse processo todo de transferência, vamos chamar assim, de criminosos de grandes centros para pequenos centros. Até com crimes de mais graves também, né? Sem dúvida. No começo eram pequenos furtos, hoje você já praticamente ignora pequenos furtos e fica com o olho voltado, com a atenção voltada para os grandes crimes, né? O Brasil, né, chama-se Capitão William, fica mais Não, eu acho que também tem que ser, não tem jeito. Não tem jeito, pegou, né? Capitão, eu acho que tá essa discussão da maioridade penal aí, e a gente fica um tanto quanto... Porque hoje as redes sociais, hoje as pessoas têm voz, né? Antigamente não era como hoje. E a gente ouve muita bobagem, né? Muita bobagem. A mídia também, eu acho que ela tem um pouquinho de parcela de culpa, entre aspas, em dar espaço, por exemplo, em vez de mostrar o jogo de futebol, mostrar a briga dos torcedores lá fora, né? Em vez de mostrar as coisas boas, mostrar as coisas ruins. Como me cutucaram bastante para comentar, a passeata gay que teve lá as pessoas que queriam os seus direitos, né? Da pessoa humana, que eu sou favorável à pessoa humana, mas foram mostrar aquela pessoa lá que atentou contra o símbolo religioso. Eu, como católico, também me senti ofendido. Mas a mídia, ela mostrando e dando ênfase, e levando aquela moça para programas de televisão, dando entrevista, a pessoa passa de anônimo para uma pessoa, entre aspas, conhecida. Então, e tem pessoas que não têm caráter, não têm honra, não têm respeito com nada. Então, acabam cada vez mais fazendo o que der e vier, porque em tese não dá nada. Mas no negócio da maioridade penal, em questão de segurança pública aí, eu tava vendo aqueles rapazes, adolescentes que mataram a menina lá em Castelo do Piauí, né, uns 2 meses atrás, eles estão detidos na fundação, não é Fundação Casa, lá é diferente o nome, eu anotei aqui. Estou parecendo um Faustão, anota de qualquer jeito aqui, William. Centro de Educação Masculino na cidade de Teresina, no Piauí. E um dos adolescentes foi morto essa noite pelos próprios adolescentes que fizeram parte do estupro coletivo na menina lá. O motivo porque o menino teria colaborado com a polícia.
Agora a pergunta que fica no ar, será que esses adolescentes que mataram o adolescente, ó, pra você ver como é complicado, os adolescentes que mataram o adolescente que também estuprou, será que sabem o que estão fazendo? São coitadinhos? Olha, Cras, esse assunto é bastante polêmico e não é de hoje que já Difícil, se discute. Né? Eu me recordo que eu ainda trabalhava em São Paulo, eu era tenente ainda, na época de 1979, quer dizer, já faz um bom tempo. E naquele período já se falava em questão de punibilidade do menor. O que acontece é o seguinte, só para dar um exemplo, só para te dar um exemplo, é uma coisa, em 1979 isso, nós flagramos um menino de 8 para 9 anos de idade, com 2 armas, na época era revólver, né, que era a arma mais comum, 2 revólver calibre 38, tinha 3 homicídios. O adolescente? O menino, de 8 para 9 anos. É menino, não é adolescente. Menino, uma criança. E tinha um amante de 20 anos de idade, só para você ter uma ideia. Nossa. Isso em 1979. Então fica aí, claro que isso aí é uma coisa anômala, anormal, uma coisa absurda, né? Sim. Isso eu só estou dando um exemplo do que você viu. Do que isso eu participei, eu estava lá. Isso em 1979. De lá para cá, você veja a evolução. Na época não se tinha redes sociais, não se tinha conhecimento, não se tinha publicação, não se tinha conhecimento de nada. Um fato acontecia, você só ia tomar conhecimento muito tempo depois. Hoje, o fato está acontecendo e você já está tomando conhecimento do fato. Isso, é verdade. Esses adolescentes hoje, eles sabem muito mais do que muitas pessoas que são maiores de idade. Pessoas que têm uma certa idade para frente, que são hoje, vamos chamados de idosos, de 60 anos para frente, sabem menos do que essa molecada hoje. Por quê? Porque essas pessoas que são idosas não tiveram a oportunidade de ter todo esse sistema de comunicação, de facilidade para tomar conhecimento das coisas. E o menor não, ele já sabe. Então ele tem muito conhecimento, ele sabe muito. Então se acha que um menor é uma coisa absurda, que eu sempre discuti isso aí. O menor tem 17 anos, 11 meses, 29 dias. Comete um crime hoje, como já houve casos. Houve já. Verídicos. Ele é considerado inimputável, ou seja, não tem responsabilidade, não sabe o que fez. Ele dormiu aquela noite, amanheceu no dia seguinte, ele sabe, ele está pronto para ser punido e ser levado para um CDP ou para um presídio. Quer dizer, a partir de uma noitada, de uma dormida, de uma noite, ele passa para a maioridade, ele começa, a partir dali ele sabe tudo. Adquiriu todo o conhecimento que ele não tinha até então. Isso é um absurdo. Eu acho que a questão da punibilidade tinha que ser já discutida há muito tempo atrás e não ser tão radicalmente como vem sendo discutido hoje, diminuindo assim drasticamente, baixa de 18 para 16 anos e pune, e se for crime de maior gravidade, em vez de 3, passa a ser 10 anos de recolhimento, enfim. Eu acho que deveria, na minha opinião, humilde opinião, serem as penas dosadas conforme a idade do menor. Se ele tem 14 anos e cometer um crime, vê até onde a possibilidade aí, questão da medicina legal, vê até onde ele tem o conhecimento, a capacidade de entendimento dele e pune. Claro. Se ele tiver 16 anos, a pena passa a ser maior, 17, até que ele atinja a maioridade, ele vai ter a pena que a lei, a lei penal hoje determina. Então eu entendo que, claro, que precisa ser feito alguma coisa, precisa, porque, lamentavelmente, quando ele não tem vontade própria de praticar o crime, ele é colocado na prática do crime por maiores. Sim. Por quê? Porque sabe que cometendo o crime o menor, ele não vai ser punido. Ele assume muitas vezes, e você, Clas, tem experiência disso também, como policial que você é, que chega na delegacia, o menor acaba assumindo ele na gíria policial, né? Assumindo a bronca ele todinho, todo ato criminoso, ele acaba assumindo. Exatamente para deixar fora da responsabilidade o maior que estava na prática do crime. Então isso é muito ruim. Isso precisa ser, realmente, precisa tomar uma postura. E o governo parece que está resolvendo aí, o Congresso lá,
estão discutindo isso aí, tá um bate-boca grande e aí a coisa vai ser reduzida mesmo e vai ser aprovada. Já foi no Congresso, precisa agora a aprovação no Senado e provavelmente isso aí deva acontecer. Então precisa e tem essa necessidade de se tomar alguma medida, alguma providência. Deixar como está não é possível, não é verdade? Claro que precisa tomar determinados cuidados, não se pode exacerbar, como não se pode exacerbar com o criminoso que é maior também. Eu acho que Claro. só porque ele é maior de idade, você não vai tomar medidas exacerbadas fora do que a lei determina. Então, dentro do que está prescrito na lei, se toma medida, toma previdência e acabou. Não tem, o cara tem que assumir a responsabilidade. Os crimes hediondos, os mais graves, né? Homicídio, estupro, roubo, todo tipo de violência, se for aprovado pelo Senado, pela Câmara, enfim, no Estado de São Paulo, menos de 2% dos menores apreendidos entrarão na nova regra, na nova lei. Então, quer dizer, para vocês verem que esses crimes mais graves, os adolescentes também, na verdade é mais furto, né? Eu acredito que o problema maior, William, eu sei que foi um comandante de batalhão aí, tem muito mais experiência que a gente, é a questão furto e tal, mas tudo questão de droga, né? O problema é droga. É droga, os maiores que usam. A finalidade é para aquisição de droga, né, Cláudio? Veja, eles chegam a furtar a própria residência, levam coisas da própria casa, do pai, da mãe. Entende? Eles criam grandes problemas dentro da própria casa para poder adquirir condições financeiras para comprar a droga. Ele vende aparelhos domésticos da própria casa. Vende, isso é comum, o cara vende. Porque ele precisa, ele sente abstenção pela droga, ele fica doido, ele precisa da droga. Então, na verdade, uma boa parte disso que acontece, o que precisava mesmo era tratamento, era cuidado, né? Concordo. Era ter, vamos dizer assim, uma responsabilidade de saúde pública e não um caso de polícia. Eu costumo dizer que segurança pública não é uma questão estrutural, de estrutura de polícia só, viaturas, contingente, né, pessoas para trabalhar, treinamento, armamento, instrução. Só isso não resolve. A segurança pública é muito mais do que isso. Segurança pública é uma questão conjuntural, não estrutural. Você veja, se você tem desemprego, você automaticamente vai ter problemas sérios de pessoas que precisam sustentar a família e se vê em dificuldade porque não tem emprego, não arruma emprego de jeito nenhum. O sujeito acaba, muitas vezes, sendo tentado a praticar pequenos furtos, delitos, para poder sustentar a família. É um absurdo, mas acontece isso. E se for pego em flagrante delito, roubando coisa para comer, seja o que for, vai para a cadeia. Vai, desde que não seja comprovadamente, né, lá no transcorrer, o furto famélico, que seja, como costumam dizer, que é para matar a fome realmente. Mas isso são casos raríssimos que você nem ouve se falar na mídia aí, não é? Desses tipos de crime, que a pessoa acaba não sendo punida porque ele furtou, no caso, né, menos grave, para poder sustentar a si e a própria família. Mas a maioria das vezes ele acaba entrando, por quê? Porque ele trabalhava 30 dias para ganhar um salário. Aí ele vai parte para a prática do crime, o que ele ganhava no mês ele ganha no dia. Isso ele acaba viciando nesse tipo de comportamento, entendeu? Que quando ele tem a oportunidade de voltar para o trabalho digno, ele não volta mais. Não tem coragem de voltar mais. Acordar cedo, bater cartão. Não vai, o cara não receber volta, ordem, amanhecer trabalhando. Não vai, Cláudio, infelizmente não vai. Eu conversei muito, eu tive muito contato com esse pessoal, eu fiz um trabalho na época com esse pessoal que praticava esse tipo de delito todos aí. Ele mesmo dizia, falava, eu não tenho condição mais, eu não sei, eu não consigo mais. O sujeito não consegue, lamentavelmente não consegue. Então, é uma tristeza grande a gente ter que dizer isso, mas isso é uma realidade, é uma verdade. Então, veja que não é problema de estrutura, questão de segurança pública. Não é? É uma questão de conjuntura, é um conjunto de problemas que levam à prática do delito. Se você tem falta de moradias, se você tem uma má condição de atendimento de saúde pública, quer dizer, sabe, tudo isso no somatório você vai ver que acaba a pessoa se rebelando, se revoltando e praticando delito. Ele acaba praticando delito. Muitas vezes, esse delito que ele praticou, ele não teve nem intenção
de ferir o cidadão, mas se ele teve a intenção de ferir muitas vezes uma própria instituição. Entende? Quer dizer, não é pessoal. Às vezes a prática é para ofender uma instituição. Palavras deles próprios mesmo dizendo isso. Entende? Ele falava assim, a minha revolta não é contra fulano, ciclano, não, é contra o sistema todo. Então você vê que o problema é muito mais grave do que a gente imagina. Não simplesmente só de um treinamento de pessoal, de um aumento de efetivo, de botar viatura, gente na rua. Isso ajuda, claro, ajuda, sem dúvida que ajuda. Mas só isso não basta. Você precisa ter condições em torno disso que ajude, que facilite. Precisa ter um sistema de inteligência hoje na polícia, nas polícias, né? Assim, bastante integrado para você poder trabalhar e estar sempre à frente da prática do crime, buscando solução. Você não pode ser mais polícia reativa, isso não é cabível mais. Não é verdade? Você simplesmente aconteceu um fato, você corre atrás para tentar consertar. Você tem que ser uma polícia proativa, ou seja, antes que os fatos aconteçam, você tem que estar preparado para que você possa, evidentemente, estar combatendo esse tipo de crime. Aqui no GADEFAS, do Grupo de Apoio Dependentes Químicos e Familiares aqui da São José, deixar um abraço para Lourdes, para o Aleixo, o Coronel Moreira, todo o pessoal que está lá. Sempre, toda segunda-feira, às 8 horas, estão lá se dedicando, William, há anos. Né? Isso é muito importante. Para o pessoal lá. E um período, andei fazendo parte lá com eles, lá, dando um apoio, e eu conversei muito com os adictos, que eles chamam lá, né? O pessoal que está tentando se recuperar, ficar longe das drogas. E álcool também, que é gravíssimo, né? E teve um lá que me chamou a atenção, que ele foi bem sincero. Ele falou, olha, eu tô aqui tentando sair, mas eu vou falar a verdade, eu adoro usar droga. Aí você ouve um negócio desse e é chocante. Ele fala, pô, o cara adora usar droga. Eu falo, não, eu gosto. Só que o problema é que passou de mim. Eu estou trazendo problema para a minha família. Por isso que está minha mãe ali, uma senhorinha, coitada. Você vê o sofrimento na cara da pessoa. E em delegacia é onde aporta muito isso. Sofrimento da mãe. Porque o filho, o usuário de droga, que é um caminho não tem volta, viu, William? É difícil, muito raro. É muito difícil. É um caminho que muda. Você passa uma coisa muito importante, né, William? Por exemplo, a gente tem a fase produtiva, né? Por isso que você entra na escola com tal idade, você se forma com seus 20 e tantos anos, você entrou como tenente com 24, no Barro Branco, né? Isso. Chega uma hora que, tanto na Polícia Militar, com 30 anos já não podem mais, né? 30 e poucos anos. Já não entra mais. Já não entra mais, tem limite, porque nós temos uma fase produtiva. E você perde essa fase produtiva fazendo uso de entorpecente. Exatamente. Quer dizer, vamos se falar assim de uma forma né, figurada, você vai ficando para o final da fila. Exatamente. Você vai ficando para trás. E o dia da manhã, que todo mundo tem intenção de formar família, de ter filhos e tal, quem sofre é a nossa família, porque você vai ficando para trás. Você deixa de progredir, você deixa de... Como pessoa, eu estou falando, né? Como ser humano, como pessoa, Aí o que acaba sobrando? Os trabalhos, né? Com todo respeito, mas os trabalhos menos remunerados, os trabalhos mais simples, vamos dizer assim, que ganham menos. Natural, né? Um trabalho que não exige escolaridade, formação, não exige nada, evidentemente que tem um número muito maior de pessoas, é um trabalho mais pesado, é um trabalho mais difícil e paga menos. A verdade é que a vida é seletiva, né? Sim, justamente. A própria vida é seletiva. Se você não se cuidar em termos de saúde, você tem tendência a partir dessa vida mais cedo. Você fica doente e acaba indo embora. Outros acabam indo mais cedo por outras contingências, por um acidente, alguma coisa assim. Alguma genética. Mas, normalmente, o que acontece? A vida já é seletiva. Quando você fala a questão da vida útil do cidadão, para o trabalho, para a produção, para a utilidade dele junto à sociedade, é natural, é o desenvolvimento natural do ser humano. Ele começa sem saber nada. Isso. Aprende as primeiras palavras dentro de casa, depois vão aprendendo as palavras mais complicadas, as operações mais complicadas de matemática numa escola, e vai se formando e vai crescendo na vida, não é? Bota por projeto de vida e vai crescendo. Então é uma seleção. Então aqueles que acabam tendo a oportunidade e também
aqueles que não têm tanta oportunidade, mas têm bastante boa vontade e acabam conseguindo isso, vão conseguir os melhores empregos, vão estar em melhores condições financeiras no futuro. E, infelizmente, aqueles que não se cuidaram disso ou não tiveram, não tiveram a felicidade de poder estudar por uma série de razões, tem outros que, infelizmente, não estudaram não porque não quiseram, mas porque não tiveram realmente a oportunidade, não conseguiram. Apesar de hoje ter bastante acesso, bastante fácil às escolas hoje, mas às vezes a pessoa tem lá suas dificuldades e acaba não aproveitando isso daí. Então eles vão ficando para trás. É seletivo, é natural. Então isso não é nada anormal. Isso é uma coisa que acontece na vida, é natural isso, não é de assustar, não é nada. Então, quando você tem a sua família, que você educa os seus filhos, você já educa seus filhos pensando nesse futuro deles também. Isso, com certeza. Não é? Então você muitas vezes se posiciona como pai, às vezes até de uma certa rudeza, firme, duro numa decisão, numa reprimenda. Por quê? Porque você sabe que aquilo que você está fazendo é por bem do futuro dos seus filhos. E esse deveria ser o cuidado de todo bom pai aí, de todo gerenciador de uma família, né? A mãe e o pai, né? Os pais de uma maneira geral. Mas que, lamentavelmente, nós não temos isso 100% na sociedade, né? Tem gente que, infelizmente, acaba sendo criado na rua, outro acaba sendo criado na frente de uma televisão, outro acaba sendo criado por pessoas até estranhas, porque são abandonados pelos pais. Outros, os pais, infelizmente, cometeram um crime, estão dentro dos presídios aí, e os filhos ficam colocados aí em casas de menores para serem criados aí por pessoas de boa vontade, que não é a própria família, mas a gente tem conhecimento de que muitos desses acabam se recuperando e dando pessoas ótimas para a sociedade, porque tiveram o infortúnio, né, de ter o pai e a mãe com problema, mas ele teve a sorte de ter sido criado por uma instituição e acabou sendo uma pessoa bastante útil. Mas veja, tudo isso, Clássico, que você está dizendo, se a gente acabar resumindo tudo, nós vamos cair dentro de um contexto único, né? Em termos de segurança. O que é segurança? Quando você fala em segurança não é só questão de segurança pública, o ir e vir, de você sair da sua casa para a escola, para a compra, para o trabalho, não é verdade? Para o lazer e voltar em segurança. Segurança é num sentido global de segurança. Você precisa ter segurança em todo sentido. Você saber que você deita e que você tem o seu emprego amanhã para você trabalhar. Que você sai do seu trabalho e tem sua casa para receber você lá. Isso. Tem seu lar lá, sua casa. Entendeu? Tem gente que não tem isso. Então, isso tudo acaba criando insegurança nas pessoas, que, por suas vezes, vão refletir na segurança pública. Como eu disse no início, eles acabam se rebelando, se revoltando. Assistem novelas, lamentavelmente, TV novela. O que acontece em novela? Você vê um bando de gente na novela, tudo bonito, bem arrumado, lindo, não é? Tudo lindo. Mesa farta. Você não vê pessoa trabalhando, você não vê nada. Carro importado. Carro importado, tudo, roupa bonita, tudo chique. O que o sujeito olha ali e fala, pô... O cara acorda bonito, né? A mulher acorda com escova no cabelo. Não, é impressionante, você vê isso daí. Quer dizer, nós vemos isso, a gente tem um certo critério para entender isso daí. Claro. Mas quem não tem, muitas vezes, e a televisão hoje é um veículo que está na casa de todo cidadão brasileiro, praticamente hoje, não é? Se não quase todo cidadão tem a sua televisão, ele está assistindo isso. E ele acaba se rebelando. Ele fala, pô, como é que pode? Não faz nada e tem tudo, eu não tenho nada? E eu, né? E eu, como é que eu fico? É verdade. Você entende? Então isso aí vai encasquetando na cabeça da pessoa, isso tudo é problema, isso tudo precisa ser revisto. Isso tudo precisa tomar cuidado. Nós estamos vivendo um período de grande problema chamado inversão de valores. Esse é um outro grande problema que nós estamos vivendo, Clássico. Isso aí tem influenciado direto na sociedade. A sociedade tem sofrido com isso. Hoje o cidadão fica solto na rua, você mete grade na sua casa em tudo quanto é jeito. Quer dizer, ele está solto e você está preso. Isso é uma inversão de valor. Onde um professor não pode chamar a atenção de um aluno, o aluno agride o professor, quer dizer, isso é inversão de valor. Isso, é verdade. Você veja, nos Estados Unidos, foi proibido um desenho, né, aqueles desenhos animados que tem na televisão, foi proibido o desenho Tom e Jerry lá, sabia?
Teve um período, né? Tem um período que foi... Por quê? Porque onde você já se viu um rato bater num gato? Não existe isso. Isto é uma forma subreptícia de colocar na mente que o mais fraco pode com o mais forte. Isso cria uma imagem na cabeça da pessoa e vai criando um conceito de que o fraco pode com o forte. De quem não manda, manda. E faz com que quem manda desmande. Quer dizer, isso é um absurdo. Por isso que está esse desmando no país. Uma coisa simples, boba. Parece idiota falar um negócio desse, mas é uma grande realidade. Isso não pode acontecer. Isso precisa ser retomado. Quando você chegava na escola, um professor, você como aluno, sentia no seu professor uma pessoa altamente respeitada. Você queria ser um dia igual a ele. Hoje não. Hoje, infelizmente, um professor, coitado, ele é desrespeitado, você não sabe nem que é professor. É verdade. Não tem salário, não tem dignidade, não tem respeito mais, não tem mais nada. Quer dizer, então, tudo isso, gente, vão refletindo. Antigamente se falava em alguns heróis dentro do nosso país, da nossa história. Hoje, se você perguntar para qualquer aluno aí, não sabe nem quem é. Perguntar quem é um Tiradentes, não sabe quem é. O Duque de Caxias não sabe quem é. O menino de Tamandaré não sabe quem é. Um Rondon não sabe quem é. Se perguntar as capitais... não sabe. Não sabe. Quer dizer, então você veja que tudo isso daí são probleminhas pequenos que, somados, dão os grandes problemas que nós estamos vendo hoje. Proibir o menor de trabalhar. Eu acho que o menor não pode ser escravo, nem o maior. Mas trabalhar, nada impede. Eu me lembro, meu pai tinha tecelagem no fundo do quintal da casa dele e trabalhava uma meninada lá de 13, 14, 15 anos de idade. Com raríssima exceção, todos hoje são pais de família e bem constituído e financeiramente bem. Esses dias eu tive o prazer de estar passando, eu falo até o endereço, na rua Santa Terezinha, em Sorocaba, e eu passei no mercado ali que tem ali, no mercadinho, em que a pessoa olhou assim e falou para mim assim: você é o Capitão William, não é? Eu falei: sou eu. Ele estava junto com a esposa e uma filha. Ele falando para a esposa: esse aí foi meu primeiro patrão. Eu nem lembrava dele, ele tinha trabalhado na tecelagem, dono do supermercado. Então veja que o trabalho não faz mal para ninguém. O que faz mal é a escravidão. Mas isso toda a vida fez mal, tanto é que foi abolido no país a escravidão. Se fosse bom, teria durado até hoje. Mas o menor, eu acho que a partir do momento que se impede o menor de trabalhar, mas não se coloca ele numa escola, não dá produtividade para essa criança, é o que acontece, está aí na prática do crime. Tá louco, não? Infelizmente. Complicado, né? Bom, Diego, vamos dar uma rodadinha aí na volta vamos falar do Capitão William vereador aqui no município e vamos continuar esse papo que tá bacana, hein? Diego, vamos dar uma rodadinha aí. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio,
Verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Opa, já de volta aqui com o programa, batendo um papão com o Capitão Ilha. Capitão, a gente vai falando e o negócio vai pegando no breu, né? Vai esquentando. Vai esquentando. Bom, deixa eu deixar um abraço pro pessoal aqui, para a Lindinalva lá do Jardim Paulista. Deixa um abraço pro Clássios, para todos, e diz que o programa é ótimo. Lindinalva, um abração para você. O nosso amigo Garcia faleceu, né? Eu estive lá no velório dele, infelizmente. Fazer o quê? É a vida, né? Deixar um abraço pros familiares lá do Wilson Garcia. A Clarinês do Jardim Serrano, deixa um abraço pro Clássios e pro Capitão William. Clarinês, um abração para você, fica com Deus aí. O Antônio Nogueira, lá do Dominguinho, ele diz que os crimes acontecem porque existe impunidade. Tem saudades do regime militar, pois não tinha essas badernas. Abraço pro Clássios e pro Capitão. O Antônio Nogueira já quer que volte o militarismo. Nogueira é caxião. Deixar um abraço pro Márcio Brusarosco, pro Zé, pra Madalena Brusarosco, lá do Ângelo Vial Jardim Toledo, para todo mundo da família aí, pro pessoal aí do Itamar Cassola aí também, do Ângelo Vial. Um abração pro pessoal que sempre nos acompanha aí, que dá umas cornetadas da gente. Hoje, pelo jeito, essa gravata aqui não vai passar incólume não, viu? Tô perdido, viu? Eu tô perdido. Eu pensei que era vermelho, aí tá laranja lá no... Não, tá bonito. Pelo amor de Deus, viu? Minha mulher deixando um abraço pra mim aqui. A internet aqui tá meio ruim no celular aqui hoje, mas tudo bem, tudo bem. Capitão, a gente quer agradecer você também. Deixar um agradecimento pro capitão aqui, o Wellington, em nome da TV Votorantim, que quando a TV veio pra cá, aqui é alugado por salas, me parece, né? Isso. E esta sala que nós estamos hoje era escritório da advocacia do senhor, né? Isso. E você vendo o perrengue aí do pessoal aí da TV aí, acabou cedendo gentilmente o espaço, e o Hélito tem essa gratidão com você. Imagina, não tem que agradecer não, isso é uma obrigação minha até, porque eu acho que eu tinha certeza que eu fazendo isso, eu não estava fazendo isso aqui em benefício só do Campos, estava fazendo benefício da própria cidade, né? A TV já vinha crescendo. A gente já também, tinha, né? Já sabia disso, eu fico também contente de saber que deu tudo certo e que a TV está aí, é uma realidade, né? Firme e forte. Firme e forte. Então vamos lá, vamos que o bicho vai pegar. Bom, hoje saiu o ranking, capitão, o ranking de popularidade de todos os presidentes da América. E a Dilma Rousseff, ela é último lugar, com 10%. Ela conseguiu perder para o Maduro da Venezuela. Lá o Nicolás Maduro, né? Isso. Esse acho que é o nome dele. Nicolás Maduro. Está numa crise danada lá. Ela é última. O site é o UOL. E hoje também, ontem
Ontem na Polícia Federal, com sede no Paraná, porque saiu no jornal Polícia Federal do Paraná, não é do Paraná, é com sede lá no Paraná, Isso. né? No site do BOL. Na Operação Lava Jato, um dos delatores lá falou que o Eduardo Cunha, presidente da Câmara do PMDB, tinha recebido 5 milhões em propina. Ele nega as acusações. E isso foi ontem. E hoje, eu só estou dando essa nota aqui porque eu achei que é uma coisa muito complicada. Hoje, o Eduardo Cunha rompeu as relações com o governo, de forma oficial. Rompeu as relações com o governo. Então, hoje, o PT do governo já não tem mais conversa com o presidente da Câmara Federal. E tanto é verdade que ele já mandou abrir 2 CPIs. Já liberou 2 CPIs. A CPI dos empréstimos do BNDES, todos os empréstimos que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, deve ser isso, fez, ele abriu a CPI, e também o fundo de pensão das estatais, né? Agora a pergunta que fica, por que não abriu antes, né? Será que é algum jogo? Porque agora ele virou oposição. Então, capitão, sei que foi presidente da casa, daqui a pouco nós vamos falar nessa questão de oposição, situação. Complica para um governo ter na presidente da casa uma pessoa que agora oficialmente viraram inimigos agora, né, pelo jeito, né, do jeito que está no jornal. Só que quem sofre somos nós, o povo, né presidente, né, capitão? Sabe, Cláudio, eu acho que é o seguinte, essa questão aí do presidente da Câmara aí, em relação a presidente Dilma, é o seguinte, já de um tempinho para cá, a gente tem notado que a presidente Dilma já vinha tendo problema junto ao Congresso lá, né? Estava tendo lá já na Câmara dos Deputados, estava tendo dificuldade já. Alguns projetos delas não passando, havendo contestação, até que culminou com essa notícia aí, e agora o presidente rompendo de uma vez. Não é somente o presidente que rompe. Isso. Rompe um partido inteiro praticamente, que é o PMDB, que é um partido forte. Ele sempre foi um partido forte, é um partido forte no Brasil. É vice E que tem o Michel Temer como vice da presidente Dilma, desse partido. Então você veja que é um problema muito mais grave do que a gente imagina. Que não é simplesmente o presidente que está rompendo. Quem está rompendo é praticamente um partido todo. Não é? Porque ele foi eleito com base, com o presidente com base do seu próprio partido e com base do partido aliado do governo, que é o PT. E ele, como presidente da Câmara hoje, ele vai ter dificuldade para trabalhar. E a presidente vai ter muito mais dificuldade do que ela já vem tendo. Quer dizer, então, eu acho que, em relação à questão de aprovações de leis, vai se tornar difícil para a presidente lá. E se tiver alguma coisa que venha em benefício do povo, também o povo vai sofrer com isso. Não é? Então, é uma consequência, uma via de duas mãos aí, que a gente não sabe o que vai acontecer. Lamentavelmente não dá para saber. Se realmente ele estiver envolvido e tiver algum problema com essa Lava Jato e tiver responsabilidade, certamente que ele vai ter que ser afastado do poder, do cargo. Aí as coisas acabam mudando de figura, porque outros, né, vão assumir funções, como vão aparecer mais problemas, né? Agora, com essa determinação aí da abertura dessas 2 CPIs aí, certamente que vão aparecer mais nomes e mais pessoas vão estar envolvidas. Então vai ser um escândalo total aí, pode ter certeza disso. Vai ser uma devassa. E eu acho que a partir de mais para o final do ano, para o começo do ano que vem, eu acho que vai ser muito difícil não chegar mais para cima um pouco as denúncias, viu, o capitão? Eu acho que vai ser muito complicado, principalmente o Lula, né? O Lula já tá as entrevistas que eu tenho acompanhado dele aí, ele já está bem preocupado, né? Bem preocupado que chegue nele, justamente por ser ano eleitoral, né? O ano que vem. Tudo. A política é complicada. Eu posso dizer que a política é complicada, a política tem um jogo de interesse muito grande. E às vezes esse interesse ele não aparece, ele fica escuso, fica escondido. Então você não sabe exatamente o porquê e as razões de acontecerem certas coisas em determinados momentos. Há coisas que acontecem naturalmente e que se leva pelo lado da política dizendo que aquilo só foi
só se tomou uma providência por questões políticas, por estar próximo de um ano eleitoral, né, a partir do ano que vem. Mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho que tem muito mais coisa, né? Tem muito mais coisa. E o problema é que, por exemplo, o presidente Lula está sendo blindado até agora, né? Ele vem sendo blindado aí agora. Até quando ele vai ser blindado, ninguém sabe. Quem sabe agora nessa história do BNDES aí apareça o nome dele e muito mais coisas que a gente não imagina. Não sei. Talvez tenha muita surpresa por aí. Capitão, vamos falar um pouquinho de nós aqui. Como capitão de polícia militar, que o senhor, a época era, na legislatura 97 a 2000, né? Que o senhor foi eleito vereador. 97 a 2000. Qual partido que o senhor foi eleito? No antigo PFL é o DEM hoje, né? PFL. Antigo DEM, PFL. Né? Tá. O que eu tenho notado, o pessoal que tem vindo aqui no programa e também o pessoal que a gente conversa nas ruas, o pessoal que faz parte da política e tal, que tem alguns, capitão, que é projeto de vida dele ser vereador, projeto de vida. Tanto é que se não vencer, não sei o que vai ser. Tem alguns aí que a gente tem notado que a pessoa tem que acontecer, né? Tem que acontecer. E a gente percebe que tem algumas pessoas que não têm condições para exercer o cargo, né? Outros têm, né? Outras pessoas têm, com certeza. Não é uma crítica. É apenas um dado que eu tenho notado. E o senhor era diferente, porque o senhor já tinha uma carreira formada, né? Tanto é que o senhor assumiu, se pôs à disposição das pessoas e saiu candidato a vereador, prova que justamente por amor à cidade, por amor ao município, por tentar fazer outras coisas a mais do que a carreira que o senhor já tinha. Não era um projeto de vida, porque o senhor já tinha uma carreira formada, né? O senhor é um caso diferente. Fala um pouquinho dessa... O senhor entendeu o que eu quero dizer, né? Entendi, sim, o que, na verdade, é que alguns que são vereadores, ou foram vereadores na época, eles acabaram fazendo aquilo como carreira política, como profissão. Né? Isso. Ou seja, como ganho, né, financeiro daquilo. Ele precisava daquilo para poder sustentar a si e a família. Outros nem tanto, né? Outros também por ideologia. E no meu caso em particular, eu tinha uma carreira pronta já. Eu fiz uma escola, uma academia do Barro Branco, que é uma escola que poucas pessoas têm o privilégio de fazer, né? Entendeu? Não, às vezes, ou por desconhecimento, muitas vezes, não sabe que existe essa escola, mas a maioria por dificuldade mesmo, porque é muito difícil hoje você ingressar numa escola daquela e se formar lá. E eu consegui me formar lá, tinha uma carreira, capitão, estava fazendo o curso, chamado curso de Estado-Maior, que é para ser promovido a major, seria promovido naquele ano mesmo, de 96 eu seria promovido. Eu deixei de lado isso, não quis fazer esse curso para ingressar na política, entendendo que eu, dentro da carreira política, eu poderia ter um alcance maior para poder auxiliar, ajudar, desenvolver um trabalho na área de segurança pública com maior liberdade e com muito mais condições do que como capitão, porque a gente dentro da carreira se torna limitado, né? Então eu achava que eu poderia fazer isso e realmente eu vim para cá com esse objetivo. E dentro desses 2 anos como presidente que eu fui no primeiro mandato e depois os outros 2, esses 4 anos que eu fiquei lá, posso dizer que fui bastante feliz, apesar de tudo, não é? De tanta dificuldade, porque a gente sempre acaba sofrendo incompreensões, a verdade é essa, porque nem sempre aquilo que você faz, você é bem compreendido. Existem os interesses políticos que acabam por prejudicar a sua vida pública, né? Como político. Mas eu não digo que eu fui insatisfeito, não. Eu fiz uma escolha, eu decidi. Eu fui muito feliz, porque tudo que eu procurei fazer da melhor maneira possível. Quando eu fui capitão, comandante, procurei fazer o melhor que eu pude dentro da minha carreira. Quando eu vim para a Câmara, eu procurei fazer o melhor que eu pude dentro da Câmara. Então, eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida tem que procurar fazer melhor. Eu fiz isso. Eu não vim para cá pensando em posição, em questão financeira, porque posição eu já tinha, já era capitão da PM, ia ser major, coronel.
Então eu tinha tudo na minha mão, eu não precisava disso. Mas por causa da política... Mas eu vim na política pensando exatamente nisso que eu falei para você, Cássio, Tá. que a política poderia abrir uma porta maior para que a gente pudesse ter um trabalho mais amplo de apoio à população em área de segurança pública e em outras áreas também, evidente, né? Mais específico na segurança pública, que é a minha área, propriamente, né? Mas em tese, então, para o pessoal de casa entender, porque é meio confuso, assim, se o senhor não tivesse ingressado na política, o senhor hoje teria subido de cargo. Sem dúvida, De cargo não é cargo, chama patente, né? é, teria isso. subido de patente. Sim, eu seria coronel hoje. Seria coronel. Sim, o salário sem muito melhor, evidentemente. O dobro. Hoje eu estou ganhando 1/3 do que eu ganharia se eu fosse Ganharia. coronel. Então, na verdade, a política, em tese, essa vontade do senhor de ajudar, tudo que o senhor passou, foi escolha própria, o senhor falou, sem dúvida. não se arrepende e tal, Não, mas de jeito em nenhum. tese regrediu, em Não, termos não, remuneratórios. Em termos financeiros, é evidente, mas é o que eu falo, eu não estava preocupado em termos financeiros, porque eu acho que eu vim para cá com um objetivo, eu não vim aqui com objetivo. Imagina, eu deixar uma carreira pronta para vir ganhar como vereador na época, ganhava R$900 por mês, é um absurdo, né? Quer dizer, era até um desrespeito o valor que se pagava para um vereador na época, era muito pouco. Isso aí era um motivo até de gozação de outros colegas vereadores de outras câmaras, menores que a nossa até, entendeu? Como Araçoiaba da Serra, que você ganhava mais que o Votorantim, entendeu? Então, quando você tinha as reuniões que participava e tinha festividade, a gente era, os vereadores de Votorantim era um motivo de gozação até, né? Em razão salarial, né? Evidentemente. Era muito baixo, né? Era muito pouco. Mas, na verdade, hoje também não é tão... Hoje eu não sei como é que está, mas também não deve estar muito não, significativo não também. é tão diferente assim, não é deve estar muito, proporcionalmente não deve estar muito diferente. Muito diferente, não, né? Eu acredito que não. Eu acho que, claro que, por isso que eu disse para você, o importante é que as pessoas que se predisponham a entrar na política venham com o objetivo de realmente ser um servidor, de trabalhar. Porque política é cansativo. Política não é brincadeira, gente. Você deixa a sua família, você deixa o seu lazer, você deixa muitos compromissos próprios para que você possa se dedicar, entendeu? Ao trabalho da população, aos reclamos da população, que são bastante, e com razão, reclamo com razão. Ninguém reclama sem razão. Ninguém vai bater na porta, reclamar, dizendo que vem aqui reclamar e não tem razão. Tem razão, sim. Eu me recordo que eu lembro que, na época, nesses 4 anos, eu atendi mais de 8 mil munícipes de Votorantim. Nossa, é gente, eu atendia, muita gente. E todos eles tinham razões de vir pedir alguma coisa. Tinha necessidade. E a gente tentava fazer o máximo possível. Por quê? Porque o Legislativo, lamentavelmente, não tem poder de desenvolver, de fazer aquilo que a população quer. Isso. De repente, precisa construir uma lombada que seja, uma coisa simples. O vereador não pode fazer, quem tem que fazer é o executivo. É o prefeito. Ele que tem a caneta. Você tem que pedir. Se você é a oposição dele, ele não vai te atender. Quer dizer, é o que eu dizia para o prefeito na época, se o senhor não me atender, não é a mim que o senhor não está atendendo, o senhor não está atendendo o munícipe da sua cidade, do qual o senhor é prefeito. O senhor está em falta com a... Isso eu dizia constantemente, não é para mim. E se a ideia for boa... Para mim, o senhor não está me fazendo mal. E se a ideia for boa, e talvez, não sei se eu vou falar da minha cabeça agora que veio aqui, se a ideia for boa, dá uma segurada e passa para um vereador da situação mas isso fazer. Normal. Isso acontecia muito, né? Acontece, né? Acontece. Isso acontece até hoje, com certeza. Isso faz parte da política, sempre é assim. Mas o que eu falo, eu procurei fazer o melhor que eu pude, deixei a minha carreira em razão disso, viu, Clássio? Para isso, não deixei por outro motivo. Eu acho que se a gente viesse para cá com o objetivo de fazer carreira profissional, política, talvez eu tivesse perdido a minha dignidade. Eu fiz questão de fazer isso. Então é o que eu falo, eu perdi uma eleição, fiquei de fora, mas não perdi a dignidade e não perdi meus amigos, não. Eu fiz questão de fazer esse comentário, Ilha, porque justamente por causa disso, porque o senhor capitão é o inverso do que eu tenho visto, né? Não foi projeto de vida, tipo, ou ganha, né, ou o famoso truco, né? Não era, o senhor já tinha a sua carreira e de repente se não desse certo a questão da eleição, do mandato, hoje, como o senhor falou, o senhor já seria coronel e estaria ganhando muito mais. Também a gente não sabe o que vai acontecer numa eleição, né? Evidentemente a turma entra para vencer, mas pode acontecer, pode não acontecer a vitória, né?
E é o que eu tenho dito para o pessoal, aqui no município são apenas 11 cadeiras. São apenas 11 cadeiras. Não são 17, não são 21, são 11. E quem está lá tem a maior oportunidade de continuar, evidentemente. Né? Que nem o senhor falou, o senhor atendeu mais de 8 mil munícipes, né? É gente pra caramba. É muita pessoa, fica conhecido, né? E quem é o novo tem mais dificuldade. É natural isso daí. Então, as chances de entrar para vereador, por isso que tem algumas pessoas que eu... E outra coisa também, né, capitão? Dó. Votar por dó. Né? Em palhaço. Né? Votar a troco de pequenos favores. Né? A troco sei lá, é complicado porque você coloca um representante que na verdade não nos representa. Né? Tem gente que está evidente, a pessoa, só de você ver o dia a dia da pessoa, você já vê que aquela pessoa não tem condições de exercer um cargo, porque eu não sei se é bobagem, mas eu acho que nós estamos nessa situação difícil, nessa política agora na questão da União, né? Esse arroz salarial não, esse desemprego, o Brasil não cresce, esse mês aqui ficou estagnado, mas na verdade está recuando, o PIB diminuindo, justamente por causa do voto, de votar errado. Sabe, Cássio, eu acho que é o seguinte, a democracia tem isso também, né? Ela permite que qualquer cidadão que esteja no pleno gozo dos seus direitos sejam candidatos e possam votar e serem votados. Né? Isso. Então isso é constitucional, está na Constituição, não tem só se mudar a Constituição para isso. Mas isso eu acho que se mudar vão regredir. Eu acho que não é essa a razão. Eu acho que o que precisa é que a população tenha uma instrução maior para efeito de escolha. Você disse bem, lamentavelmente, às vezes a pessoa acaba sendo escolhida por pequenos favores que ele presta. Sim. Então ele vai lá e doa um material de construção, ele faz isso, faz aquilo, faz um benefício aqui, uma coisinha ali, e ele acaba sendo eleito lá. Precisa ter uma conscientização popular de que o voto é uma coisa tão significativa e tão importante, mas tão importante, que eu costumo dizer que é o único momento na vida do cidadão em que as moedas se igualam em termos de valor, entre milionário e o miserável. Por que isso? Porque o milionário ele vai botar o voto na urna, vale um voto. O miserável, coitado que está lá, o simples miserável mesmo, ele vai lá e coloca, vale um voto, igualzinho do milionário. Então é o único momento em que os votos, que os votos são iguais. O único momento em que o milionário e o miserável estão no mesmo nível é na hora do voto. Por que nesse país aqui não se desenvolve, não se cria uma educação eficiente? Porque é interessante que os pobres, que os miseráveis, que aquelas pessoas humildes, simples, não têm escolaridade, exatamente por isso. Para poder se aproveitar desse voto, desse valor alto da pobreza, que tem o mesmo valor do cara esclarecido. Então acaba elegendo pessoas, não é, incapazes de comandar um país, incapazes de comandar uma Câmara, de comandar uma cidade, de comandar um Estado como um governador. Então a gente tem certas escolhas que depois a gente fica envergonhado de saber que aquela pessoa é o nosso representante. Mas ele foi escolhido. Não é verdade? Ele foi escolhido, ele não foi imposto, não foi colocado lá. Ele foi escolhido. Então, o que precisa realmente é ter a conscientização, um trabalho nesse sentido, de que dentro da política não se proíba que a pessoa que não tenha, em tese, vamos chamar assim, condições de entendimento, de estudo, para que venha a ser um vereador, um prefeito, não é isso. Eu acho que o que precisa é fazer com que a população tenha condições de saber escolher bem. Isso. Escolha bem. Não adianta escolher porque a pessoa é bonitinho, ou porque a pessoa é bozinha, um coitadinho. Você tem que escolher na pessoa que sabe que vai ter condições de fazer alguma coisa para desenvolver a cidade, para que possa dar futuro para ele, possa dar futuro para o filho dele, para os netos dele amanhã. Porque os 4 anos vão passar e, se não fizer nada, são 4 anos perdidos, é muito tempo. 4 anos de atraso na cidade é muito tempo.
Se você não tiver pessoas bem escolhidas, são 4 anos perdidos. Se você tiver pessoas bem escolhidas, são 4 anos de proveito. São 4 anos de progresso, de sucesso, de vantagem. Que a cidade cresce, desenvolve. É isso que precisa, essa conscientização. Precisa aparecer também pessoas que têm um pouco de coragem, que têm capacidade, mas infelizmente não têm coragem, de se expor também. Porque na política é uma exposição muito grande. O político precisa ser corajoso, o político não pode ser medroso. Ele não pode ficar enclausurado, ficar escondido atrás da porta. Ele tem que aparecer. Ele tem que botar a cara dele aí para que todo mundo veja. Ele tem medo por quê? Ele é bandido? Não é bandido. Então por que ele tem medo? Vai lá se expor. Vai lá. Quer ser um administrador, um prefeito? Não tem problema não. Vai lá se expor. Põe lá, se prepara, vai estudar, vai saber os problemas da cidade, vai conhecer. Se eleito, tenha a hombridade também de escolher pessoas que possam realmente ajudar o município, não atrapalhar o município. Pessoas com capacidade, porque ele, como prefeito, não é obrigado, falando em termos de prefeito, né, isso vale para todos, não, claro, mas claro. Em termos de prefeito, por exemplo, que é uma pessoa próxima da população, que ele não tem obrigação de saber tudo, mas ele tem a obrigação de escolher pessoas que possam saber cada área específica, que seja uma pessoa técnica, positivamente, que vá desenvolver um trabalho em benefício da população. Não simplesmente atender a questões políticas. O cara me ajudou, vou pôr lá porque ele me ajudou. Isso, acho que nós estamos já... E acontece muito, nós estamos passando desse tempo. Acho que isso aí precisava acabar logo com isso. Pô, William, passa rapidinho a hora, não? Nem fale. Você vê, pô, será que é rápido? Não dá tempo nem de falar quase. Pediu a palavra e... Ô, louco. Deixar um abraço pro Zelão Pasteleiro lá do Rio Acima e ele tá deixando um abraço pro capitão aí, esse programa tá ótimo. Ele é um grande amigo. Muito obrigado. O Ademir Cruzeiro lá do Dominguinho. O Ademir Cruzeiro tem uns papos esquisitos de vez em quando, rapaz. Ele e o Márcio Brusaroso, claro, até mesmo. Grande goleiro frangueiro. Abraço pro Grado. Diz que a gravata tá bonitinha. Alguém tem que pegar no pé da gravata. Um abraço pro William. Quando eu era criança, jogava pimbolim e futebol no de salão juntos. Frangueiro, né? Frangueirão. E mentiroso também. Beleza. William, quero agradecer a sua presença aqui. Agradecer mesmo. Dizer de coração que você ter entrado para a política mostrou mesmo que é Votorantim, que ama Votorantim. Porque a gente que está de fora assim, e pelo que eu estou vendo particularmente, você é uma pessoa diferenciada, não é o que muitos almejam. Lógico que tem pessoa boa que merece oportunidade, outros merecem continuar, mas você é uma pessoa diferenciada mesmo, porque no frigir dos ovos, eu sei que você não se arrepende de nada, mas você teve perda na sua parte profissional. Hoje seria, como você mesmo falou, coronel, sei lá. Quero agradecer de coração, dizer que as portas do ponto de vista estão sempre abertas para você, né? E que, como se diz aí na linguagem popular, tamo junto. Eu agradeço, Cláudio, a oportunidade que você deu à TV, da gente poder vir aqui e falar um pouquinho com a população, com vocês todos aqui, que a gente fica satisfeito porque eu tenho uma identificação muito próxima com o povo de Votorantim. Eu sou nascido aqui, eu tenho 63 anos de idade, quer dizer, já tenho um bom tempo de cidade, já me considero um filho já idoso da cidade. Terceira idade da cidade. Dizer que é uma cidade que eu tenho dentro do meu coração aqui, é uma cidade que eu tive a oportunidade nesse projeto, um dia ou outro, se der certo, a gente vai comentar, de conhecer praticamente o Brasil todo, e não existe coisa melhor do mundo do que quando você acaba vindo de viagem, que você sobe naquele topzinho ali, certo? Perto da Ambev ali, e você olha para a sua cidade e diz assim, puta vida, dizer que isso aqui é a minha cidade, você sente um prazer enorme, uma segurança muito grande de chegar aqui. Então, Votorantim realmente é uma cidade que está no meu coração, eu gosto muito, eu amo essa cidade. A gente lamenta que algumas coisas que têm acontecido, que já aconteceram e que infelizmente vão acontecer ainda, porque nunca vai deixar de acontecer, porque não existem pessoas perfeitas nessa terra, claro. Entendeu? Mas o que existe são pessoas que precisam existir, são pessoas de boa vontade e pessoas que tenham realmente vontade e disponibilidade de fazer alguma coisa boa para a cidade. Eu espero que Votorantim tenha a grande sorte, não é? No ano que vem vão ter eleições aí, e que Votorantim tenha bastante
consciência na hora do voto, que saiba escolher bem seus candidatos, porque são 4 anos, gente, não é 4 dias. 4 anos é muito tempo e não se pode perder tempo num tempo urge como o nosso. Passa muito rápido, vamos dizer assim, em termos de dia, mas em termos de projeto, de construção, de desenvolvimento, de preparação da cidade para o futuro, 4 anos é muito demorado. Então, precisa a gente ter essa consciência. Eu fico, mais uma vez, agradecido por isso, por essa oportunidade, e dizer que eu estou à disposição. O que precisar, o Capitão William permanece aqui ainda 100%. Maravilha, maravilha. Pessoal, quero agradecer mais uma sexta-feira, o Ponto de Vista, batendo um papão aqui. Devagarzinho, já estamos na segunda temporada, mas devagarzinho a gente vai acertando o cenário, vai acertando uma coisinha ou outra, que é meio complicado, não depende só da gente. Pessoal, bom final de semana, curtam bem a família, um abração a todos, até sexta-feira que vem e fiquem com Deus.